Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 16 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 17, depois do 20 ao 26. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino do céu. Os pobres que Deus ama, como bem explica São Mateus, são os pobres em espírito, ou seja, os que têm espírito pobre, os pobres por dentro e por fora, os anauim, os humildes, os indefesos, os pequeninos. Apesar de Jesus amar com grande compaixão os pecadores, com essas palavras ele não quer endeusá-los. Não são bem-aventurados os preguiçosos que jazem no lodo da miséria pela sua assídia. Para eles será o fogo eterno, como bem explica a Sagrada Escritura, porque a ociosidade é a mãe de todos os vícios. A santa pobreza é a maior bênção de Deus, e a pobreza humana é um grande caminho para alcançá-la. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam, assim era que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, diante dessa palavra, precisamos meditar e silenciar longamente. A santa pobreza que faz exultar Jesus de alegria é um autêntico mistério. Ele proclama feliz a pobreza e amaldiçoa a prosperidade. Felizes vós os pobres, mas ai de vós ricos. Muito devemos refletir sobre isso para entender em que consiste de verdade o sonho de Deus, o cume da nossa alegria. Perguntemo-nos com calma: por que Jesus proclama felizes os famintos, os que choram, os pobres, os perseguidos? Será que é uma forma de masoquismo? Qual será o pensamento de Jesus? Uma explicação destas palavras é a parábola do rico opulão e do pobre Lázaro. Jesus, na parábola, pela boca de Abraão, diz: Rico, lembra-te de que durante a tua vida recebestes teus bens, e Lázaro, por sua vez, os seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Irmãos, quem corre atrás de prosperidade nesta terra está comprando a sua passagem para o inferno. Esta é a terrível verdade.
Para nos salvar, precisa correr atrás do amor, da entrega, do doar, do não ter e não possuir, porque quem ama doa tudo. Parece incrível, mas é assim. Bens na terra significa inferno depois da morte. Sofrimento e pobreza na terra significa alegria no céu. Por isso, Jesus chama bem-aventurados e felizes os discípulos que se encontravam famintos, aflitos, perseguidos. Vocês entendem como é absurda a teoria da prosperidade diante deste discurso de Jesus? Alguns anos atrás, contemplando a gruta de Belém, pensando na pobreza do curral onde Jesus nasceu, nos perguntávamos: e eu, quero Belém ou quero estar bem? Corro atrás da pobreza ou dos bens? Se o eixo da missão Belém são os pobres e a santa pobreza de Jesus, então toda vez que eu acumulo um bem, algo de material, eu estou me afastando do centro da nossa roda. Estou saindo da minha vocação. Se alguém possui bens, pouco ou muito, não importa, neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade, diz São João em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 17. Depois, continuando a aprofundar, vemos no Evangelho que existe uma especial identificação de Jesus com o pobre. Eu tive fome e tu me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Toda vez que fizeste isso a um destes pequeninos, foi a mim que o fizeste. Irmãos, isso é verdade não somente quando nós ajudamos os pobres, mas também quando nós somos pobres. Quando nós nos tornamos a carne de Cristo, somos o próprio Cristo. Quando eu sofro, quando eu passo apuro, quando me encontro em pobreza, eu estou me unindo a Jesus de uma forma extraordinária. Mais pobre sou, mais faminto eu sou, mais aflito eu sou, mais Cristo eu sou. Menos pobre você é, menos Cristo você é. Por isso, ai de vós ricos. Diante disso, precisa refletir. O que eu estou escolhendo na minha vida? Os bens, as mordomias que se tornarão o inferno eterno na outra vida? Ou o mais baixo, mais duro, mais sofrido, mais sacrificado, que se tornará o meu paraíso? Eu quero Belém ou quero estar bem? Pela experiência que tivemos nestes mais de 20 anos de Missão Belém, entendemos que a coisa mais difícil da vida é correr atrás da pobreza, mais do que do bem-estar, mais do que da prosperidade. Correr atrás do amor, do dar tudo, doar tudo, mais do que dos bens. Esse é um autêntico desafio. Uma pessoa pode até começar bem, esvaziando seu armário para partilhar com os pobres, mas em breve este armário se enche de novo e se torna pior do que antes. Uma das frases fundamentais que guia a nossa espiritualidade é essa: até que tiver um pobre sobre a terra, rico será quem pode fazer algo por ele e não o faz. Até que tiver um pobre sobre a terra, rico será quem pode fazer algo por ele e não o faz. Com estas palavras, a Missão Belém traduz a frase de São João: quem tiver bens neste mundo e fechar o seu coração a quem passa fome, como o amor de Deus pode habitar nele? Para não nos iludir, é bom pensar assim: a medida da nossa riqueza, o que determina se eu sou mais parecido ao rico Pulão ou ao pobre Lázaro, é o pobre que está ao meu lado. Não sou eu que penso, é o pobre que decide se eu sou pobre ou rico.
doar, doar. Renunciar ao que eu gosto, às mordomias, é um desafio constante. Até uma pessoa que na Missão Belém começou bem, começou se despojando de tudo, ou até chegou da rua sem nada, com o passar do tempo pode mudar a sua cabeça e começar a arrumar um tênis de marca, com a desculpa que foi doação. Mas esse tênis ficaria melhor no pé de um mendigo do que no nosso. Ou poderia ser vendido e com ele comprar 10 sapatos para os pobres. Até um membro da Missão Belém pode se deixar enfeitiçar por um boné caro, um celular caro, uma televisão do último lançamento. Pode se deixar encantar por um iPhone, por um carro e arrumar 1000 desculpas para amordaçar a sua consciência que lhe diz que está errado. Mas o Evangelho está aí. Não fomos nós, Missão Belém, a escrevê-lo. Nós só tentamos colocá-lo em prática. Lutamos para isso com 1000 falhas. Mas se uma pessoa se justifica, nunca chegará a cumprir o que Deus pede. Todos nós devemos vencer esta grande tentação da ostentação. Todos nós devemos vencer a grande tentação da ostentação, que arrastou para o buraco muitas almas. Começamos a fazer o bem, mas lá no fundo do coração permanece a convicção que felizes são os ricos, felizes são os que têm dinheiro, felizes são os que têm um bom carro, uma boa mansão, felizes são os que usam coisas de marca, relógio de ouro. Isso que é triste. Mesmo fazendo boas ações, a gente tem inveja do capeta. De um lado, Jesus fala, ai de vós ricos, e do outro nós continuamos com o nosso Evangelho. E mesmo de boca fechada falamos, felizes dos que podem comprar, felizes dos que vestem com roupa de grife, e almejamos isso. Antigamente, o povo judeu traía o Senhor queimando incenso no altar dos deuses pagãos. E hoje, será que a roupa de grife, de marca, não é uma idolatria? Será que um iPhone não é um Deus para muitos? Será que eu não faço até de um tênis o meu Deus? Pense um pouco. Quanto sacrifício você faz para comprar um celular e quanto pouco sacrifício você faz na quaresma para Deus? Alguém, sem dúvida, está pensando, mas eu estou desapegado, posso renunciar a qualquer momento. Pois é, então renuncie agora mesmo e coloque em prática o que Jesus diz. Vá, vende o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. No altar da santa pobreza e não da idolatria da ostentação do mundo. Os pais podem pensar um pouco na roupa que colocam nos seus filhos. Quanto mais grife tem na roupinha do seu bebê, ainda que seja de doação, mais vocês estão queimando incenso no altar da moda. Não faça do teu filho uma vitrine do capeta. Ao invés de ser um sinal da mensagem de Jesus nesse mundo perdido, fazem do seu bebê, do seu filho, uma vitrine de idolatria de grife e moda. Imagine o menino Jesus com um enxoval de grife. Quando nos decidiremos de ir contra essa mentalidade doentia do consumismo e da ostentação? Quanto isso nos faz refletir sobre a escolha de Deus, que quis ser pobre, pequeno, humilde, sem grife nenhuma. Ainda pior, quando alguém chega a fazer coisa errada para possuir, quando desvia dinheiro, quando rouba de alguma forma, quando arruma dinheiro de forma ilícita para comprar a sua passagem para o inferno. Muito, irmãos, devemos refletir. Vamos pensar um pouco. Eu corro atrás de me despojar e doar aos pobres ou corro atrás dos bens? Concretamente, o que doei nesse último mês e o que comprei ao invés de doar?
pobreza, sem dúvida, é um soco no estômago, dizia o nosso cardeal Dom Odilo, comentando os nossos estatutos. Mas esse é o Evangelho. Assim nos mostrou Jesus, que de rico que era se fez pobre para vir ao nosso encontro. E com isso no coração, vamos ler novamente este Evangelho de Lucas, que é uma coluna fundamental da Missão Belém. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam, assim era que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as palavras que mais nos convidam à conversão. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática a palavra de hoje, o propósito de hoje. Será que nos nossos armários tem roupa que podemos dar a um pobre recém-chegado na missão? Podemos dar para as casas de acolhida? Às vezes não temos dinheiro nem para comprar chinelos para os 40 irmãos de rua que chegam todo dia no prédio da Sé, pedindo acolhida. O que eu poderia doar para eles? O que poderia doar para uma criança do Haiti que passou um ano sem comer carne? Antes porque não tínhamos dinheiro para comprar e depois porque o país está passando por uma crise avassaladora e não se encontra nem frango para comprar. Será que eu possuo mais
do que o último pobre que foi acolhido na missão, do que um pobre do Haiti? E como o amor de Deus permanecerá dentro de mim se não partilho o que eu tenho? Vamos refletir um minuto. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Paz e alegria a todos. Alegrai-vos, será grande a vossa recompensa. Paz e alegria a todos. Exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. A pequena gruta escura e fria exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. Jesus há de vir, pois no coração de um povo
há o desejo de servir. Na face do pobre é o Cristo sofredor, coração do nosso coração. Pequenez, radical nudez, vivemos com os pobres, pois pobres se fez. Em Belém nasce o Senhor, e na santa pobreza se revela o mais perfeito amor. Pequenez, radical nudez, vivemos com os pobres, pois pobre se fez. Em Belém nasce o Senhor, e na santa pobreza se revela o mais perfeito amor.